Maia, que é do União Brasil pela Bahia, também presidente da CPMI do 8 de janeiro, confirmou para a próxima terça-feira a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama, que é do PSD pelo Maranhão, assim como dos votos em separado a serem apresentados por parlamentares da oposição. Com a possibilidade de que possa haver pedido de vistas, já se pensa em um acordo para que a votação do relatório final ocorra no dia seguinte, ou seja, na próxima quarta-feira. Sobre o assunto, a gente conversa com o próprio presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado federal pelo União Brasil, Arthur Maia, conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Alegria muito grande estar aqui no Isso é Bahia. Quero saudar a você, a Laís, ao Paulinho, ao Davi. Parabéns aqui pela belíssima estrutura aqui do nosso estúdio. Eu confesso que tinha um tempo que eu não vim aqui no Jornal à Tarde, essa instituição da Bahia. O Jornal à Tarde tem uma significação muito grande para todos nós baianos, um jornal fundado ainda pelo ex-governador Simões Filho, um jornal que é a crônica de todo o século XX do nosso estado e que entra no século XXI mudando de rosto, mas com a mesma importância, porque hoje não é só o jornal, é também a rádio, é também através da mídia eletrônica. Então, realmente, por aqui passaram grandes jornalistas que deram uma contribuição imensa para a formação histórica do nosso estado. Jornal que está prestes a completar 111 anos agora, domingo que vem, dia 15 de outubro. Então, é realmente uma instituição que todos nós, baianos, temos que homenagear, preservar, aplaudir, e todos nós nos consideramos um pouco parte do Jornal à Tarde. Eu me lembro, quando eu cheguei, meu primeiro mandato de deputado, em 1991, praticamente a mídia, assim, mais forte, né, naquele tempo era o Jornal à Tarde, era o primeiro, sem dúvida. Depois vinha a Tribuna da Bahia, ainda tinha Jornal da Bahia, o Correio da Bahia era um jornal assim bem do lado mesmo, né, da política do Antônio Carlos Magalhães. O Jornal da Bahia, naquele tempo, já tomava uma posição assim mais de um jornal popular. Tinha ainda o do Pedro Irujo, que era o... Bahia Hoje. Não, Bahia Hoje não. Não, era outro nome. Que quem tomava conta era o Odac. Que já chegou todo informatizado, né? Bahia Agora. Não era Bahia Agora, era outro. Era outro nome. Também me deu um branco aqui agora. Tinha o do Pedro Irujo. Então ainda tinha muito essa questão da mídia social. E naquele tempo, né, para quem era político, como eu, a gente fazia assim, né? Você fazia um discurso hoje na Assembleia. Aí no dia seguinte, o discurso era repercutido nos jornais, no Jornal à Tarde principalmente. Depois, no outro dia, vinha a réplica e no outro dia tinha a tréplica. Hoje é completamente diferente. Na rede social você faz o discurso já na rede social, a réplica vem 5 minutos depois, a tréplica 10 minutos depois. Tá tudo de forma instantânea. É verdade, é verdade. Não é verdade? É verdade. Essa coisa da imprensa baiana, a importância da imprensa baiana. Esses dias eu estava lendo um Bahia livro. Hoje, o nome do jornal, sim. Era Bahia Hoje? Era Bahia Hoje. Não isso. era, não. Não era, não. Em 90 não era Bahia Hoje, era outro nome. O Jornal do Pedro Irujo de 90, me lembro que quem tocava o jornal era Odac Moura. Grande Odac, uma grande figura. Ele, junto com Emiliano José, escreveram um livro muito interessante, né, que é a biografia do Carlos Lamarca. Carlos Lamarca. O Emiliano José. Ele e Odac. Odac. Lamarca, o capitão da guerrilha. É um livro escrito por ele e Odac. Você sabe de uma coisa, Jefferson? Eu quando tinha entre 5 e 10 anos, eu estudava num colégio chamado Maria Montessori, que ficava ali à frente do colégio para Manuel Dias da Silva, na Pituba. E o fundo do colégio ficava para aquela rua, que não é a orla da Pituba, aquela rua, sabe? Tem a Manuel Dias, tem uma ruazinha entre a orla e a Manuel Dias e depois a orla. Que acho que é Minas Gerais, né? Acho que é Minas Gerais. Era a dona da escola, dona Ada Pellegrino, filha do meu amigo Carlos Daltro. E um dia foi em 71, eu tinha, portanto, 6, 7 anos.
Eu cheguei na escola, falou o negócio de Lamarca, né? Sim. Cheguei na escola e daqui a pouco começou plena ditadura militar. Eu tinha 6 anos. Aí daqui a pouco, estava chovendo muito no dia. Daqui a pouco começou a chegar soldado entrando pela Manuel Dias, atravessando para a rua Minas Gerais, por dentro da nossa escola. Daqui a pouco um cheiro muito forte, era gás lacrimogêneo. Aí a professora falou, não se assustem, foi uma menina que chegou aí com a cobra dentro do vaso de formol, caiu no chão, quebrou e tal. Aí daqui a pouco chega minha mãe esbaforida, né? Tinham ligado para as mães. Minha mãe chega esbaforida, me pegou, me carregou, me levou embora. Foi o dia que mataram a Yara Vanberg, a mulher do Lamarca. Aí, depois eu fui morar em Guanambi. Quando eu voltei para Salvador com 15 anos, tinha um professor meu, aliás, queridíssima figura, Zé Carlos, professor de História, uma das figuras mais conhecidas aqui de Salvador, que para minha alegria hoje é professor do meu filho, no Anchieta, uma belíssima figura. Eu fui aluno de Zé no Colégio de São Paulo e sabia que ele era citado nesse livro e, por curiosidade, li o livro. Eu não conhecia ainda nem Emiliano, que depois foi meu colega na Assembleia Legislativa, e nem o Odak. Aliás, Emiliano foi meu colega na Assembleia e meu colega na Câmara dos Deputados. E não conhecia os dois. Mas aí comprei o livro. E lendo o livro, de repente eu leio ali esse episódio em que eu estava a 100 metros. Olha só. 100 metros. Porque descobriram que ela estava lá e aí cercaram o prédio onde ela morava, que era na rua Minas Gerais. Por isso eles entraram, os policiais, pela Manuel Dias, para não serem vistos, cercaram o prédio. Ela cercada se suicidou, a Yara Vanberg, que era a mulher do Lamarca. Mulher do Lamarca. Emiliano até ficou de fazer esse registro aí, viu, Emiliano? Ficou de fazer esse registro aí dessa minha fala no livro e até hoje não fez. Olha aí, mas vamos falar de política, deputado? Vamos lá. O tempo está voando aqui. O senhor marcou para a semana que vem a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama, não é? E também dos votos em separado. Quais devem ser os principais pontos a serem abordados? Olha, Jefferson, essa CPMI, primeiro eu quero colocar ela no espaço e no tempo. A CPMI, desde que começou, todos nós sabemos, ela traz a disputa de duas narrativas completamente antagônicas, uma virada para o norte e outra virada para o sul. Sim. Tem a narrativa dos bolsonaristas, para quem o que aconteceu ali não foi um golpe, para quem, segundo os bolsonaristas, o que houve ali foi uma manifestação em que infiltrados teriam depredado a sede do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. E que, além disso, além dos infiltrados, isso é a tese da oposição, a tese dos bolsonaristas, que além dos infiltrados, também teria havido uma facilitação por parte do governo para que as pessoas invadissem a sede dos três poderes e houvesse uma desmoralização da direita brasileira. Essa é uma tese trazida pela direita. A outra tese é a tese do governo, que afirma que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, frustrada, patrocinada por membros vinculados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que o propósito de tudo aquilo que aconteceu no 8 de janeiro era criar uma situação de quebra institucional no país, com a presença dessas pessoas dominando a sede dos três poderes, para que fosse decretado um estado de sítio ou coisa parecida e houvesse uma intervenção militar. Então, são duas narrativas completamente diferentes. Eu, sinceramente, fico no meio termo. Eu acho que houve uma falha generalizada da segurança pública. Primeiro, vamos lá. Eu acho que houve, antes da falha generalizada, é verdade, durante o governo Bolsonaro, uma narrativa absolutamente absurda de flerte permanente com a possibilidade de um golpe institucional. Então você via, por exemplo, pessoas muito ligadas ao presidente da República dizer, olha, basta um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal. Quantas e quantas vezes Bolsonaro, durante a campanha, perguntado se respeitaria o resultado das urnas, ele dizia que dependia.
o questionamento sem nenhuma fundamentação que foi feita às urnas eletrônicas, o que é um negócio assim inacreditável, porque se ele estava questionando a urna eletrônica que elegeu ele quer dizer o quê? Que a eleição dele foi fraudada? Agora, deputado, vai ter a votação desse relatório final? Porque o senhor considera a possibilidade de fato, haver pedidos de vista? Não, vai, ou claro. seja, vai, né? Claro. E tem algum acordo prévio para garantir que a votação do relatório de fato ocorra na quarta-feira? Eu já afirmei que na terça-feira vão ser feitas as leituras. A relatora vai fazer a leitura do relatório dela. Elisiane. E depois eu vou dar 1 hora para que a oposição também faça a leitura do seu relatório. Ponto. A partir daí, existe a possibilidade dos pedidos de vista. Então, eu também já deliberei que vamos dar vista de 24 horas. Então, no dia seguinte, quarta-feira, nós voltamos para a discussão e a conclusão do relatório. Isso vai ter lá um momento que todo mundo vai poder debater. Os membros da comissão têm direito a 10 minutos, os não membros têm direito a 3 minutos, e aí todo mundo fala, e quando acabar vem a votação. Eu mesmo que termine no horário mais avançado... O senhor estava defendendo não, deixando claro que são duas teses bem distintas que acabam prevalecendo na CPMI, mas como é que, na sua avaliação, essa comissão está contribuindo para, de fato, esclarecer os eventos do 8 de janeiro e na busca pela responsabilização, não? De quem, de fato, provocou aquela situação toda. Quais são, afinal, os objetivos principais da comissão, deputado? Olha, eu acho, Jefferson, que o mais importante dessa CPI é você fazer uma investigação na praça pública. O que aconteceu no 8 de janeiro não é uma coisa banal, não é algo desimportante, não é. É algo muito importante, muito significativo e que precisa ser evitado. Para tanto, nós temos que mostrar ao Brasil o que de fato aconteceu. O grande mérito dessa CPMI é fazer uma investigação na praça pública. Na praça pública, como é da índole do Poder Legislativo. Porque, veja só, nós começamos a nossa investigação muito depois do Judiciário. A CPI começou em abril, o Supremo Tribunal Federal começou a fazer as investigações no dia 9 de janeiro. E até já vinha com um inquérito lá, né, dos atos antidemocráticos antes, né, desde que o Daniel Silveira foi preso, lá atrás. Então, o Judiciário está muito adiantado em relação a essas investigações. Agora, tudo que foi feito de investigação no âmbito do Poder Judiciário foi feito dentro das salas fechadas, como é próprio do ritual do Poder Judiciário. Não poderia ser diferente. O Judiciário não faz audiências públicas, o Judiciário faz uma investigação lá na Polícia Federal, o ministro relator do inquérito determina que determinada pessoa seja ouvida e a pessoa vai lá e perante um delegado da Polícia Federal, ele dá o seu depoimento. E ninguém tem conhecimento. Então, veja só, a CPMI não. A CPMI deu a oportunidade de todos os brasileiros acompanharem em tempo real, olhando lá quem estava dando o seu depoimento, o que de fato aconteceu. Então, a CPI levou para o banco da CPI terroristas, pessoas que, porque, imagine, o seu candidato a presidente foi derrotado, se arvorou a colocar uma bomba no aeroporto internacional de Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek, no dia do Natal, com o propósito de matar centenas e centenas de pessoas inocentes, achando ele que estava sendo ali um patriota. Esse relatório final vai responsabilizar pessoas? Eu não tenho dúvida. É claro que tem que responsabilizar pessoas. Então, veja só, mas continuando aqui, a CPI levou para o banco da CPI, para que o Brasil inteiro visse, os comandantes militares que estavam responsabilizados, que tinham a responsabilidade de defender os poderes e não defenderam. Falharam fragorosamente. Os generais 4 estrelas, né, generais importantes do Exército Brasileiro, foram depor na CPI e explicar as suas condições. Pessoas que estiveram envolvidas com aqueles acampamentos, os acampamentos que, na minha opinião, são um absurdo, porque as pessoas não podem banalizar o fato de que
você não tem o direito de se erguer contra a democracia para você acabar com o Estado Democrático de Direito. Meu Deus, isso não pode, isso é um absurdo. Mas ficaram lá pessoas na porta do Exército pleiteando que as Forças Armadas brasileiras intervissem no sentido de desconhecer o resultado das urnas e não admitir a posse do candidato que venceu as eleições. Um absurdo. Então, tudo isso aconteceu. Em determinado momento parece que isso foi banalizado. E a CPMI teve a oportunidade de mostrar os personagens que participaram dessa história triste. Então, Laís, esse é o mérito da CPMI. Laís quer fazer uma pergunta também, deputado. Deputado, os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro foram o resultado de um longo processo de radicalização política, baseado na intolerância e também na violência. Para além dos indiciamentos, esta CPMI tem alguma pretensão real de transformação no pensamento e nas ações políticas em todo o país? Olha, transformar pensamento é através de argumento. Então, eu penso que tudo que foi dito na CPI, ela convenceu algumas pessoas, mas não vai convencer outras. Infelizmente, a política é assim. Por mais que você tenha, às vezes, convicção que você esteja certo, você não consegue convencer com os seus argumentos. E digo mais, em uma situação como esta de polarização exacerbada, é muito difícil você convencer com o argumento. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tem uma frase que sintetiza bem esse momento, quando ele diz que é um momento político que nós estamos vivendo em que não há espaço para pessoas ponderadas. Mas, de qualquer forma, nós temos que persistir com essa tentativa. Uma posição da CPMI que eu estou tomando, inclusive já estou apresentando agora o projeto de lei, é para que você considere crime de terrorismo o ataque violento à sede dos 3 poderes da República. Eu acho isso muito importante, porque não é razoável que você tenha uma banalização dessas atitudes antidemocráticas. Eu sei que tu entra no Congresso Nacional, depreda o Congresso Nacional. Eu já vi isso acontecer do tempo que eu estou na Câmara algumas vezes. Na reforma da Previdência, eu era o relator, eu me lembro de policiais, houveram 2 invasões à sede do Poder Legislativo. Teve aquela outra dos sem terra que quebraram também tudo há um tempo atrás, né? Ou seja, é coisa que vem tanto da direita como da esquerda. Não é nada assim, dizer, não, é só da direita, é só da... Não, é uma banalização. O sujeito fica zangado, vai lá e quebra a sede do Poder Legislativo. No dia 8 de janeiro foi mais do que isso. Foi a sede do Executivo, a sede do Judiciário, a sede do Supremo Tribunal Federal, a sede do Palácio Planalto. Então, a minha ideia é transformar, incluir como uma das caracterizações da lei antiterror a invasão violenta, a depredação, o ataque violento a qualquer da sede dos 3 poderes. O que não ocorre, o que não é considerado hoje ainda. Não é. Eu, inclusive, fui relator da reforma dessa lei antiterrorista. Agora, para a gente encerrar, a gente já está com o nosso tempo estourado aqui, deputado, mas além do relatório da CPMI, quais são os próximos passos após a votação? Pegando carona na pergunta que a Laís fez, mas como é que o senhor enxerga o impacto desse processo na política e na sociedade brasileira? Olha, quando a relatora apresentar o seu parecer, a oposição também apresentar, vai à votação. Eu não tenho dúvida de que prevalecerá o relatório da Elisiane Gama, da relatora senadora Elisiane Gama, porque o governo tem uma maioria na CPMI. A partir daí, as pessoas que ela entender que são, que de fato têm culpa no cartório, essas pessoas, o nome dessas pessoas, o relatório dela, vai ser encaminhado, né, para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, para que se processe a punição na forma da lei. Todo crime, ele só começa com o indiciamento feito, o acatamento da denúncia pelo Poder Judiciário, e a partir daí começa a investigação judicial. O investigado se torna réu e aí começa se torna réu e tal. O processo de julgamento. Não há dúvida, Jefferson, de que nós estamos com o mesmo objeto sendo tratado hoje na CPI e também no Supremo Tribunal Federal. A CPI, eu sempre digo assim, olha, a CPI
ela não trouxe novidades, ela trouxe esclarecimentos. É impressionante o nível de pessoas a quantidade de gente que assiste a CPMI. É impressionante. Eu chego no interior do estado, todo mundo tem notícia de um debate, de uma discussão, de tudo. As pessoas têm assistido, ou seja, as pessoas estão interessadas em assistir a CPMI. E, portanto, é muito esclarecedor para a sociedade brasileira. Porque se criam, assim, pantomimas que não tem sentido. Por exemplo, não, que tinham infiltrados. Falei, tudo bem. Mas acontece que se tinham infiltrados, eles têm que estar entre os presos, porque foi preso todo mundo que invadiu ali. Aliás, o diretor da PF está pedindo até para entrar no livro dos recordes, porque efetuou 2.000 prisões e tal. E caso se... Desculpe te interromper, Não, deputado, olha. mas caso se conclua que houve participação de membros da gestão derrotada, da gestão federal derrotada nas últimas eleições, o relatório já pode pedir o indiciamento deles, inclusive do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Claro que sim. Claro que sim. Então, não, porque tem infiltrados. Tá bom. Então, entre os 2.000 presos que estão na Papuda, mostra quem são os infiltrados, que é todo mundo filmado, qualificado e tal. Aí não acham. Não, essa conversa de que houve uma facilitação do Flávio Dino. Eu conheço pouco o Flávio Dino, mas qual é a versão que o Flávio Dino me conta? E que eu acho que tem começo, meio e fim. Ele chega no Palácio da Justiça 3 horas, quando ele soube que tinham quebrado a barreira lá do Tatuí, do plano escudo, porque isso é inacreditável. Tem um plano escudo que diz que se houver um ataque ao Palácio do Planalto, basta acionar lá o plano escudo, que vão em 25 minutos ter 3.000 homens. Cadê esses caras, rapaz? Cadê esses caras? É inacreditável. As pessoas entraram no Palácio do Planalto, como eu entrei agora aqui no Jornal à Tarde, passeando. Todo mundo me recebendo, me cumprimentando, deputado, como é que tá e tal, por favor, entre por aqui. Foi mais ou menos assim que as pessoas entraram no Palácio do Planalto. Não houve quebra-quebra, as pessoas simplesmente entraram. Então, é como Lula falou com muita propriedade. Muita gente na expectativa. Alguém abriu a porta. Em relação a esse relatório final. Aí você chega assim, o Flávio Dino. Você tem tempo para contar a história do Flávio? Acho que não, viu? Não? Tá, então deixa. Bom, para concluir, eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho absoluta convicção que em determinado momento bateram na porta do Exército para dar o golpe de Estado. E que o comando do Exército Brasileiro disse não. Quando a gente fala em Forças Armadas, a gente está falando em Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas 90% do nosso efetivo militar é o Exército. Só é possível, isso é uma questão que permeia toda a história do nosso país. É impossível dar um golpe de Estado nesse país sem a participação do Exército. É impossível. Então, em determinado momento, bateram na porta do Exército e chamaram os caras para dar um golpe de Estado. Naquele momento, o Exército estava vivendo uma situação interna de divisão muito forte, porque tinham, sim, muitas pessoas, muitos oficiais do Exército que queriam o golpe de Estado. Mas aí, Jefferson, a gente tem que separar a instituição do CPF de cada um. Uma coisa é a tarde, outra coisa é o jornalista Jefferson. Uma coisa é a tarde, outra coisa é a jornalista Laís. Então, se existiam pessoas no Exército que queriam dar o golpe de Estado, nós não podemos condenar a instituição Exército Brasileiro, porque os comandantes mais altos do Exército colocaram a sua posição contrária à quebra institucional, botaram o pé no barranco, botaram o pé e garantiram que não acontecesse o golpe de Estado. O importante é identificar os CPFs, não é? Que agora, vamos identificar o CPF. Agora, isso. Temos sim que valorizar e aplaudir a posição do Exército como instituição que não se rendeu a esse canto da sereia de embarcar nessa história. Deputado, nosso tempo estourou. Mas Faz olha, parte. muito obrigado, deputado Arthur Maia,
presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado federal, conversando conosco. Infelizmente, nosso tempo faz parte. Não voou. Já aprendi o caminho, voltaria aqui outras vezes com o maior prazer, tá bom? Ainda mais com essa equipe simpática aqui. Um abraço forte, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Prazer, muito obrigado a todos. Um abraço a todos os ouvintes dessa grande emissora. Muito obrigado. 1 minuto para as 9 agora.